noite, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre tamanho, frequência e cor dos corpos reais, tá? Então, o tom do mercado pode ser identificado comparando o tamanho dos corpos, a frequência com que eles acontecem e a cor dos mesmos, tá? Então, com essas informações, nós temos a condição de identificar quem está com força no mercado, tá? Se são os compradores ou se são os vendedores, tá? E essas informações podem nos dar alguns indícios, alguns elementos de como a tendência de preço pode se comportar, tá? Então, nesse gráfico de hoje, é um gráfico do Bradesco, certo? Então, vamos analisar o seguinte. Eu tenho aqui essa perna de alta. Chegando aqui, eu tenho alguns elementos que me indicam que pode haver uma inversão da tendência. Alguns elementos nós não vimos ainda. Mas o que nós podemos identificar é esse corpo longo preto. Ou seja, olha o tamanho dele em relação aos anteriores, tá? Algumas aulas para trás nós já vimos o que significa isso aqui, tá? Então, isso é um primeiro elemento de problema que pode estar acontecendo com essa força de alta, tá? Depois disso, o que que acontece? Esse gap, tá? Que nós também vamos ver mais para frente. Depois disso, o mercado anda de lado por 10 sessões, ou seja, 2 semanas o mercado andando de lado. E o que que nós podemos tirar disso? Nós podemos identificar a seguinte, as seguintes informações aqui, com relação a tamanho, frequência e cor desses corpos reais, tá? Então, eu tenho aqui uma quantidade de, de 10 sessões, tá? De pregão que nós tivemos, 2 semanas. Dos 10, o que nós podemos identificar? Que apenas 4 são de alta e 6 são de baixa, tá? E esses de baixa, os corpos reais, são maiores do que os de alta. O que que isso significa? Significa que os bears, os vendedores, estão com uma força maior do que os bulls, os compradores. Ou seja, então a força, de acordo com esses indícios que nós podemos tirar daqui, a força do mercado é para o mercado de baixo, tá? Por quê? Porque os candles estão mostrando isso para gente. Eu tenho mais candles pretos e com tamanhos maiores. Ou seja, se eu colocar numa balança, somar, vamos assim dizer, o tamanho dos candles brancos com o tamanho dos candles pretos e colocar numa balança, quem é que vai pesar mais para um lado? É a força de baixa, tá? Então, após essa semana, essas 2 semanas, o que que acontece? Nós temos um candle longuíssimo, vamos assim dizer, de, de baixa. Ou seja, eu já tinha aqui elementos suficientes, tá? Dizendo que a força de baixa era maior do que a força de alta. E ela foi confirmada com esse candle gigante aqui de baixa, tá? Mostrando o seguinte: nós vendedores estamos com uma força muito grande para derrubar esse mercado. Significa que isso vai acontecer? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a força de baixa está maior do que a força de alta, tá? E como nós vimos em algumas aulas anteriores nossa, o que que esse candle longo se transforma?
ele se transforma numa área de resistência, tá? Tendo o meio dele o primeiro nível e o topo dele o segundo nível. Então, acompanhando aqui o mercado, o que que acontece? O mercado cai, volta até esse ponto. Vamos ver que ponto é esse? Então, tenho aqui, deixa eu traçar uma reta aqui, aqui, olha só. Mais ou menos no centro do candle longo de baixa, desse aqui, funcionando como a primeira resistência. O mercado vem e testa, volta, tá? E tenta novamente romper essa área. E essa área é rompida com esse candle longo. Rompeu o primeiro nível, que já havia sido testado, certo? E ele rompeu também o segundo nível, com os compradores falando: nós agora estamos com força, tá? Vamos pegar pesado agora. Então, o mercado rompe. Quando essa resistência é rompida, ela se torna um suporte, tá? E esse candle longo passa a ter dois níveis de suporte. O primeiro nível no centro e o segundo nível aqui no bottom dele. O mercado continua. E o que que acontece? O mercado está testando o centro desse candle longo, tá? Se ele for rompido, ele deve vir testar aqui. Que na verdade, com esse último pregão de hoje, tá? Acabou que ele está quase testando aqui, certo? Bom, então o que eu gostaria de mostrar hoje era essa questão aqui do tamanho, certo? Do tamanho, a frequência e a cor dos corpos reais. Como vocês podem utilizar essas informações para estar identificando a força que está no mercado, certo? A força que está dominando o mercado. E junto, continuando o raciocínio, eu mostrei algumas outras coisas que aconteceram aqui e que nós já vimos nas nossas aulas anteriores, tá certo? Bom, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.